Salmo 63, versos do 1 ao 11, diz assim a palavra: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me dizer-te, bendizer-te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva no meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Davi estava no deserto, fugindo de inimigos ferozes. Provavelmente, ele tem escrito este salmo quando fugia de Absalão, seu filho, que queria matá-lo. Davi já era rei sobre Israel, mas o fato, prezados, é que posição nenhuma nos livra de passarmos pelos vales e tribulações da vida. Quando se fala para um grupo como este nosso aqui, uma pequena multidão, certamente encontraremos pessoas que estão passando por lutas, talvez não iguais às que Davi estava passando, mas outras, até piores. Cada um tem as suas. A vida é feita de lutas e tribulações, verdadeiros desertos, vales mesmo. Mas o que mais me chama a atenção é que, apesar da tribulação e da grande luta que Davi está passando, ele não deixa de exaltar o nome do Senhor. Ele não deixa de bendizê-lo. Davi estava rodeado por desertos horrorosos, mas o seu coração estava em perfeita paz e em íntima comunhão e sintonia com o Senhor. As lutas não podem tirar de nós o consolo do Senhor, a dependência do Senhor, a sintonia com o Senhor. As lutas, nós não podemos, em função das lutas, desassociar o nosso Deus, seja a pior situação. Davi, prezados, estava geograficamente no deserto, mas emocionalmente, espiritualmente, não havia deserto nenhum no seu coração. Porquanto o Deus que ele servia cuidava e o consolava no momento da aridez. Davi, portanto, louvava e exaltava o nome do Senhor. Davi sabia que Deus tinha o controle absoluto da situação do momento que ele estava passando. Aliás, vale dizer, é muito oportuno dizer, prezados, que é no deserto, é em terras áridas, é em momentos de dor que talvez nos tornamos mais sensíveis a tudo, e em especial àquilo que somos em Cristo e aquilo que Ele é para nós. Deus sabe disso. Deus conhece esse fenômeno. O fenômeno que faz com que pessoas com lutas fiquem mais sensíveis e mais dependentes dEle. Penso que nos momentos de luta e tribulação, também eles nos servem para reconhecermos a nossa fragilidade
para dependermos do Deus que jamais nos desampara. Deus sabe da tendência que nós temos de achar que nós somos muito melhores do que somos, que nós podemos muito mais do que podemos. Deus sabe dessa tendência. E Ele muitas vezes permite a luta e a tribulação para nos mostrar um pouco quem somos. E que sem Ele nós não podemos fazer nada. Penso até que ficamos até mesmo mais poéticos. Porquanto, quando falamos em momentos de luta, de tribulação, o que brota de um coração sofrido. Um coração que está precisando desabafar, precisando se abrir, precisando de colo, de ombros, amigos. Talvez você esteja assim. Talvez Deus tenha te trazido aqui nessa noite porque você está assim, precisando de um colo, precisando de um consolo, precisando de um alento. E Deus sabe, Deus proporciona momentos como esses que nós estamos passando aqui. Um culto onde tudo conspira para que você confie no Senhor. Um culto que Ele nos permite para aumentar a nossa confiança nele. Um culto em que nós temos que sair daqui reconhecendo que nós não somos nada, reconhecendo que nós somos muito frágeis, insignificantes, mas que em Cristo Jesus nós somos muito. E que Deus tem prazer em cuidar de nós por causa de Jesus. Mas a pergunta que nos surge quando lemos esse Salmo 63 é: por que a graça de Deus é melhor que a vida? Como o salmista falou. Ou por outra, quando é que a graça de Deus é melhor que a vida? Eu quero destacar alguns pensamentos que eu tenho a respeito disso. Primeiramente, a graça de Deus, prezados, ela é melhor que a vida quando nós reconhecemos que os nossos recursos não podem fazer nada por nós mesmos. Davi, no Salmo 1, no versículo 1, ele vai dizer assim: eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. A gente perde em não se colocar no lugar dos escritores bíblicos e não vislumbrar, colocar a mente para fantasiar um pouco, para imaginar o que ele falou, a situação que ele estava. Ele diz: eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Não sei quantos aqui já estiveram no sertão do Pernambuco, ou norte de Minas Gerais, ou sertão da Bahia, vai saber o que é uma terra árida, exausta, sem água. Você vai saber como que aquela terra absorve aquela água de uma maneira tão impressionante. Era assim que o salmista estava. Impressionantemente, o rei Davi faz um paralelo entre o deserto físico e a necessidade da sua alma por Deus. Isso precisa acontecer conosco para que possamos reconhecer e dizer que a graça de Deus é melhor que a própria vida. Parece um paradoxo, parece uma incoerência dizer que a graça é melhor do que a vida, mas sim, está na Bíblia. O salmista diz que a tua graça é melhor que a vida. É absolutamente necessário reconhecer que necessitamos de Deus, que sem Ele nada somos, mas que a expectativa de tê-lo do nosso lado muda tudo que estamos passando, e aí a graça que Ele nos dá se torna, sim, melhor do que a vida que estamos passando, porque a vida que estamos passando está ruim, o que estamos passando está nos angustiando, está nos aperreando, como diz lá no Pernambuco, mas a graça de Deus se manifesta
manifesta nessa hora. E sim, a graça de Deus é melhor do que a vida. É muito melhor do que a vida, porque a graça de Deus enche o nosso coração, traz alento, traz esperança, traz a certeza de que o que estamos passando está difícil, mas que o Senhor está conosco. É muito impressionante as coisas maravilhosas que começam a nos acontecer quando nós definitivamente reconhecemos que não podemos fazer nada para solucionar um problema que enfrentamos. Talvez você esteja assim. Talvez você esteja vivendo um momento em que você não pode fazer nada para solucionar. Mas sinta-se privilegiado. Sinta-se privilegiado, porque Deus está te colocando numa situação para você depender dele. É privilégio. É privilégio você reconhecer que dinheiro não resolve, influência não resolve, sabedoria não resolve, inteligência não resolve, amigos influentes não resolve. E você se voltar para Deus, para o Deus que é o Todo-Poderoso, para o Deus que quando não existia nada, Ele já era tudo que Ele é, para o Deus que fez tudo com o poder da sua palavra. Aí você se volta para Ele e você vai esperar na sua graça abundante. Para que possamos dizer que a graça de Deus é melhor que a vida, nós precisaremos, sim, primeiramente, reconhecer que até a própria vida não tem tanto valor assim, quando ela é comparada com a graça do Senhor. Acho que é isso que o salmista estava sentindo. Tipo assim, Senhor, minha vida não está valendo um tostão furado. Mas a tua graça sim. A tua graça é melhor do que a vida. Eu entendo, prezados, que é quando entramos nessa dimensão de reconhecer que em comparação à graça do Senhor, a vida que temos é inferior, é que estaremos aptos para entender, por exemplo, aquela afirmação do Senhor Jesus, quando Ele vai dizer assim, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la-á. Vida desassociada de Deus não é vida. A gente sabe disso. Prezados, a sensação mais maravilhosa do mundo é a sensação de sair de dentro da fornalha sobremaneira acesa. Essa sensação, falei hoje pela manhã sobre isso, ela é boa. Não é simplesmente porque você sai salvo dela, não. Essa sensação é boa, prezados, especialmente porque você sai dela diferente. Você não é mais o mesmo. Estava comentando com o Abel, com a Yolanda, sobre o Caio. Deus permite essas lutas. Essa luta que o Caio passou, problema na perna, que não evolui, remédio não adianta, e vai piorando, e toma um remédio, não dá, toma outro, e já são 30 dias. Aí vai no doutor Geraldo, vá lá no hospital, tem que ser lá no hospital municipal, que não é confortável. Eu fui lá visitar o Caio, estava lá no meio de 10 pessoas, e a perna feia mesmo, aquela ferida feia. Aí, no espaço de algumas horas, depois quem quiser ver, peça para o Abel, para ele mostrar a foto. O antes e o depois, no intervalo aí de 5 horas. A perna já limpinha, sem inchaço, sem infecção, e o Caio nunca mais será o mesmo.
nunca mais será o mesmo. Sabe por quê? Porque o inimigo de Deus e das nossas almas, nessa hora, lança tantos pensamentos negativos. A nossa mente, que é muito fraca, pensa tantas coisas. Eu vou morrer com essa perna, isso aqui vai me matar, isso aqui vai me dar uma infecção generalizada, isso aqui é isso aqui é aquilo. E Deus fala assim para você: a minha graça te basta. Confia em mim, eu estou no controle, você não vai perecer. E Deus dá tanta confiança em nós, e que a gente chega, e eu conheço por vivência pastoral, pessoas que dizem assim: Senhor, se eu morrer disso aqui, eu não estou nem aí. Se eu morrer, eu vou ver a tua glória já já. O meu pai falou isso para mim muitas vezes no leito de morte. Não pode nos faltar a graça em momentos como esse. Mas a sensação de sair da fornalha, ela é muito boa, porque você sai como alguém que esteve na fornalha. Você sai como alguém que experienciou aquilo que Deus fez. E você sai podendo ajudar outras pessoas. Você sai e Deus te dá um ministério para com pessoas que passam a mesma coisa que você está passando. E você sai, e a próxima ferida que te surgiu, o próximo machucado, o próximo problema, você vai se lembrar: o Deus que operou no passado vai operar de novo. O Deus que operou nisso vai operar novamente. E isso aumenta a sua fé, aumenta a sua confiança. Você sai da fornalha com uma fé robustecida. Afinal, anjos do Senhor estiveram com você ali dentro da fornalha o tempo todo, como eu disse hoje pela manhã. Uma teofania. O Senhor Jesus, em forma de um quarto homem, trançando ali com você. Você sai da fornalha sem um fio de cabelo seu ser queimado. Você sai da fornalha com a experiência de que Deus cuida, de que Deus consola, de que Ele é socorro bem presente nas tribulações, de que Ele não te desampara, O que nós não podemos é passar por fornalhas, o que nós não podemos é passar por lutas e tribulações sem o consolo do Senhor, sem o conforto do Senhor. Mas com o Senhor no barco, tudo vai bem. Ainda que Ele esteja nos conduzindo para o céu com Ele. Mas é com Ele. Estamos com Ele. O céu, o Senhor, o seu consolo, o seu Espírito precisa fazer diferença nas nossas vidas nessas horas também. Precisamos, à semelhança de Estevão, ver os céus abertos nos momentos difíceis das nossas vidas. E se for plano do Senhor nos levar, nós fomos glorificando o nome dEle. E se Ele tiver mais um tempo para nós nunca mais seremos os mesmos. Porque depois que a gente passa por certas lutas e tribulações, a gente inevitavelmente reconhecerá que a nossa vida não poderia prosseguir sem aquela experiência. Se Deus chegasse para mim e falasse assim: Hélio, eu vou permitir tudo que você passou de lutas. Eu confesso para você que eu ia dizer: Senhor, faça isso não, Senhor. Algumas foram tão difíceis. Mas se o Senhor chegasse para mim e falasse assim: Hélio, eu vou tirar algumas lutas da sua vida e as experiências que você teve. E eu disse: não, Senhor. Aí eu diria: não, Senhor. Não. Se Deus fizesse isso comigo, eu não poderia ser pastor de vocês hoje. Eu não me imagino no ministério hoje sem as experiências das lutas que eu passei. É por isso que a graça de Deus é melhor que a vida. Quantas vezes eu com o Senhor, eu com a minha esposa, e a gente conversava, e eu às vezes falava para ela assim: eu estou em dúvida sobre o que seria melhor, se era Deus ter suprido o que nós pedimos, ter respondido favoravelmente o que nós pedimos, ou a graça que Ele nos deu para passar sem aquilo que nós pedimos. A gente fica em dúvida. Porque
A graça do Senhor, ela é melhor que a vida. Ela é maravilhosa demais. Mas em segundo lugar, a graça de Deus é melhor do que a vida quando nós, no momento da luta e da tribulação, nós contemplamos aquilo que Deus é e não aquilo que estamos passando. O inimigo, ele quer que nós concentremos os nossos olhos na luta. Ele quer que nós nos concentremos os nossos olhos na dificuldade que nós estamos passando. Ele quer que nós concentremos os nossos olhos na nossa fragilidade, na nossa pequenez, nos nossos parcos recursos. Mas a graça de Deus é melhor do que a vida quando nós, nestes momentos, contemplamos aquilo que Deus é. O rei Davi vai falar assim no Salmo: assim, no momento da luta, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. O tempo todo o rei Davi não concentrou seus olhos na sua luta, na sua dificuldade, na sua fragilidade. O tempo todo o rei Davi concentrou seus olhos naquilo que Deus é e no poder que Ele tem de consolá-lo, de confortá-lo, de ajudá-lo, de operar na sua vida. Eu penso que aqui é a atitude de Davi onde mais coisas aprendemos, prezados. Primeiro ele diz: assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Davi, queridos, ele simplesmente decide, com os olhos da fé, contemplar o Senhor no seu santuário, no seu trono, no seu templo. É uma decisão, ele pensa assim: eu não vou ficar aqui choramingando, eu não vou aqui me desfalecer nesse momento de luta, eu vou contemplar o Senhor, a sua glória, o seu poder, e eu vou me alegrar, e eu vou me fortalecer nele e naquilo que ele poderá fazer. Isso combina com o que Paulo vai dizer lá em Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Davi se inspira, se fortalece e recobre o ânimo ao contemplar a força e a glória do Senhor. Eu tenho uma oração do papai, 5 dias antes dele ir para o céu. Muito fraco. Extremamente fraco. Já em confusão mental por causa de problemas renais. Seríssimo. 5 dias antes, eu gravei uma oração e eu já copiei essa oração e gravei em vários HDs, em 2 computadores que eu tenho, porque eu não quero perder essa oração, ainda que ela esteja gravada na minha mente. Mas naquela fraqueza, ele se inspirava no Senhor. Ele se inspirava naquilo. O papai, numa fragilidade enorme, às vezes, coitadinho, falando coisas totalmente desconexas, de tanta fraqueza. Mas nessa oração, ele falava, dentre outras coisas: Pai querido, obrigado, Pai. Obrigado pelo que o Senhor é. Obrigado porque o Senhor é o meu Deus. Obrigado pela salvação que eu tenho, Senhor. Obrigado pelos meus filhos queridos. Obrigado pela minha esposa querida. Obrigado, Senhor, porque eu não mereço nada e vivi tanto tempo. Coisas assim. Davi se inspirava, se fortalecia e recobria o ânimo ao contemplar a força e a glória do Senhor. É algo assim, é como se você transcendesse. Quase que você pega na mão de Deus na outra dimensão.
Tal é a sua fé. Tal é a confiança que você vai ter de que se você fechar os olhos aqui nesse mundo, você vai abri-los imediatamente na presença do Senhor. Amém mesmo. O crente não tem esse negócio de ficar vagando por aí, não. Ele fecha os olhos aqui nesse mundo e abre os seus olhos nos braços do Senhor. Nós não podemos temer. Isso precisa fortalecer a nossa fé. Davi não concentra os seus olhos na sua luta. Ele não fica paralisado de medo. Ele não fica pensando na aridez do deserto, nas surpresas que podem ter por ali. Ele olha para o céu e contempla o Senhor. Prezados, que coisa gloriosa pode ser isso se exercitarmos a nossa fé. Mas a outra atitude de Davi que me chama a atenção é quando ele diz: como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Davi vivencia a sua fé. Em suas meditações noturnas, parece que ele entra quase que num êxtase espiritual. Parece que ele entra numa dimensão incrível com o Senhor. O deserto não lhe inspira medo. O deserto não importa tanto. O que importa é o que ele está experimentando sobre o Senhor. O que importa ali é que ele é do Senhor e o maligno não lhe toca. Ele é do Senhor, ele pode até morrer ali, mas ele vai fechar os olhos e abrir os braços do Senhor. Ele sabe que o maligno não tem poder sobre ele. Ele sabe que o que acontecer ali, o Senhor está do lado. O Senhor está presente, o Senhor está cuidando. O que importa para Davi é que o louvor cabe muito bem naquela hora. E é o que ele começa a fazer. Quando nós reconhecemos que a graça de Deus é melhor que a vida, a gente encontra forças para exaltar ao Senhor, mesmo na fornalha, mesmo dentro dela. Eu tenho visto isso na vida de muitos servos de Deus que enfrentam lutas e tribulações na vida. Eles louvam o Senhor por tudo, por pequeninas bênçãos, pequeninas vitórias. Tudo é motivo para exaltar o nome do Senhor. E por fim, prezados, caminhando para a conclusão. Em terceiro lugar, a graça de Deus é melhor que a vida, quando reconhecemos que antes mesmo do deserto que atravessamos, Deus já vinha cuidando de nós. O deserto não é um acidente. Não é um acidente. Uma das coisas que eu mais gosto é quando o salmista vai dizer que não dormita o guarda de Israel. Nosso Deus não cochila. Às vezes a gente lê esses versículos e pensa assim, como é que pode, hein? Né? A gente lê assim, não dormita o guarda de Israel, e a gente passa batido. Não. E aí eu fico pensando assim, gente, isso é importante mais que Deus não cochile. Quer ver? Raciocine comigo. A gente aprende, desde cedo, criancinhas aprendem que o tempo não conta para Deus. Não é verdade? Se o tempo não conta para Deus, e Deus cochilasse, quanto tempo demoraria um cochilo de Deus? Misericórdia, né, Marisa? Misericórdia. Você pensou se no momento da luta, se no momento da luta que você está passando, você pensasse assim, ai, e se Deus estiver cochilando agora? Quanto tempo vai durar isso, meu Deus? Quanto tempo? Mas, prezados, a graça de Deus é melhor que a vida, quando nós reconhecemos que antes do deserto que atravessamos, Ele já vinha cuidando de nós e que esse deserto não é acidente. Isso faz parte de um plano. Deus não foi o agente. Deus não foi o agente que te levou para o deserto. Mas Deus permitiu o deserto. Foi vontade permissiva dele que você fosse para esse deserto, porque Ele sabe que tanto que você aguenta. O Deus que nós servimos é um Deus, prezados, tenho falado muito isso, é um Deus que já viu o futuro, e não tem nada mais consolador para mim do que saber que o Deus que eu sirvo é um Deus que já viu para frente. Então, se Ele já viu para frente e está permitindo certa luta para mim, é porque Ele sabe que eu vou suportar, Ele sabe que eu vou aguentar, porque Ele já viu para frente, Ele me viu desfalecido, e Ele não ia querer que eu me desfalecesse, então Ele permite, não, até aqui o Hélio vai, até aqui ele aguenta, até aqui eu sei que Ele vai glorificar o meu nome, então eu fico muito tranquilo. Não pensa você que eu vim para Anápolis. Não pensa você que eu vim para Anápolis iludido de que eu não iria sentir falta dos meus filhos.
dói, rasga o coração. Rasga o coração. Hoje à tarde, lá em... Mas pedalando. Essas horas a gente pega a BR. Vamos que vamos. Quase que eu chego lá no sítio. Mas aí Deus vai. No fim eu estava alegrinho, feliz, e pedalando, e pedalando, pedalando. Deus tem me dado essa certeza de que será assim. Vem a agonia, a angústia no coração, e vem o consolo dele, e eu vou dizer, a tua graça é melhor do que a vida. Davi disse assim, porque tu me tens sido auxílio. A sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Davi reconhece o cuidado de Deus. A tua destra me ampara. Era como se ele dissesse, eu já venho sendo protegido pelo Senhor. Esse deserto não é um acidente. Esse deserto não é um acidente. Está tudo dentro do teu plano. É por isso que o profeta disse certa vez, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O compromisso de Davi com o Senhor, prezados, não começou naquele deserto. Não começou naquele deserto. Ali no deserto, o rei Davi apenas ratificou aquilo que ele já havia decidido ao longo da vida. No deserto, a gente se apropria. No deserto, a gente, por mais incrível que pareça, canta jubiloso. No deserto, a gente pega na mão de Deus, quase que literalmente, quase que fisicamente. No deserto, com os olhos da fé, a gente segura na mão do Deus que sempre nos amparou e nos auxiliou. E descobre, isso aqui nunca foi um acidente. Isso aqui foi algo que Deus permitiu para eu ter esses momentos que vão me tornar um crente muito melhor, muito mais operante, muito mais confiante para outros desertos que vierem. Ou para ajudar nos desertos de outros. Ah, como é bom chegar para alguém que está passando por um deserto que nós já passamos e a gente poder dizer, ei, eu já passei por isso. Você não tem ideia do que Deus fez na minha vida e pode fazer na sua. Davi não parou de cantar por estar no deserto. Ao contrário, Davi cuidadosamente faz seu culto adequado às suas circunstâncias e apresenta a Deus um lindo cântico. Não havia deserto no seu coração, embora houvesse deserto à sua volta. Nenhum de nós aqui está livre de ser lançado a um deserto literal. Mas nós podemos, à semelhança de Davi, não ter um deserto no nosso coração. Eu não sei, queria que você fechasse seus olhos agora. Eu não sei se tem alguém aqui passando por um deserto. Uma grande luta. Não vou pedir para você levantar a mão, nada. Mas eu vou pedir para você reconhecer diante de Deus.
os seus medos, os seus temores. E você vai dizer para Deus assim: Senhor, enche o meu coração do gozo do Senhor, da tua presença, para que eu possa dizer, como o salmista disse, a tua graça é melhor do que a vida. Se Deus quiser tirar o espinho da sua carne, Ele tira. Mas fica com a minha graça te basta. Porque a graça do Senhor é melhor do que a vida. Fala com Deus aí agora. Deus querido, nossa vida, Senhor, ela é feita de muitas lutas, de muitas dificuldades. Mas como é bom saber que nós servimos a um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Pai, em nome do Senhor Jesus, alivia esses corações, Senhor. Tu sabes o que cada um aqui está passando. Ó Deus, por mais difícil que seja, por mais quente que esteja a fornalha, Senhor, com os olhos da fé, Senhor, ajuda-nos a contemplar o quarto anjo, a quarta pessoa, o quarto homem, o Senhor Jesus. Dá-nos a confiança que deste a estes servos do passado. Deus querido, estamos entrando numa nova fase aqui na Piba, Senhor. Dá-nos a fé suficiente, a confiança no Senhor, a certeza de que o Senhor estará indo à frente. Ó Deus, como precisamos de Ti, Senhor. Permaneça com os olhos fechados. Eu queria saber se há alguém aqui nessa noite que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus e quer ter essa certeza, essa confiança da operação do Senhor em momentos de luta, de tribulação, quer ter essa certeza de que se fechar os olhos aqui neste mundo, vai abri-los no céu, na presença do Senhor. Talvez você ame ao Senhor, talvez você tenha temor a Ele, você o respeita, mas você ainda não teve um encontro pessoal com Ele, você ainda não entregou a sua vida para Ele cuidar. E talvez você queira fazer isso nessa noite. Se é o seu caso, se você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, levanta uma de suas mãos. Faça a decisão mais importante que alguém pode fazer. Reconhecer, amém, graças a Deus. Reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Recebê-lo como Senhor e Salvador. Ter essa confiança de viver eternamente no céu. Deus te trouxe aqui. Se você ainda não teve seu encontro com Jesus, Ele te trouxe aqui para isso. É uma grande oportunidade você sair daqui nessa noite com a certeza da salvação. Mais alguém gostaria? Levanta sua mão bem alto. Alguém mais gostaria de entregar sua vida para Jesus? Amém. Pode abaixar a sua mão. Outra pessoa? Eu sei que nós travamos nessa hora uma grande luta com o nosso coração enganoso, com o inimigo que quer insistir conosco de que não é bem assim. Mas é a decisão mais linda que alguém pode tomar, é de começar um relacionamento de amor com o Senhor, de experimentar a salvação que somente Ele pode dar. Levanta sua mão. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça isso agora. Mais alguém? Com coragem. Com coragem. É a melhor decisão que qualquer pessoa pode fazer. Mas não levanta porque eu estou insistindo, mas levante porque você reconhece
reconhece que, apesar de amar o Senhor, de respeitá-lo, de acreditar que Ele existe, você ainda não começou um relacionamento com Ele. Então, comece agora. Levanta sua mão. Alguém mais? Eu insisto, porque eu sei da luta que se trava. Mas se você entendeu essa reflexão, e entende que o Espírito Santo ainda não habita no seu coração e que isso só vai acontecer quando você confessá-lo como Senhor, então eu estou te dando a oportunidade. Levanta a sua mão. Eu queria saber se há alguém em nosso meio que um dia fez uma decisão pelo Senhor Jesus, um dia teve um encontro com o Senhor, mas se perdeu pelo caminho. Não está andando com Ele. E você quer reconciliar-se com Ele. Eu sei que é mais difícil, mas se isso estiver acontecendo genuinamente, você vai ter coragem de levantar a sua mão. Há alguém assim que está andando distante do Senhor, embora o tenha conhecido, e gostaria de reconciliar-se com Ele nessa noite? Se é o seu caso, levanta a sua mão. Temos alguém assim? A senhora que levantou a mão, a senhora pode vir aqui à frente, por favor? Você pode vir. Gostaria de orar com você. Sim. Eu lembro do dia que eu fiz a minha decisão. Nunca vou me esquecer. Suba aqui. Qual que é o seu nome? Você está recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Amém. A palavra de Deus diz, Heloísa, que quando nós fazemos isso, o Espírito Santo passa a habitar no nosso coração. Tipo assim, o vento. A gente não vê o vento, mas a gente vê o que o vento faz. A gente não vê o Espírito Santo, mas vê o que o Espírito Santo é capaz de fazer num coração que se abre para Ele. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque você está confessando o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Isso vale o mundo inteiro, Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela ação do Senhor, da Tua palavra, a ação do Teu Espírito Santo. E te peço, Pai, em nome de Jesus, que Tu estejas acompanhando, dando para ela o crescimento que procede do Teu trono. Acompanha ela, supra as suas necessidades, ó Pai, e que essa fé que a trouxe aqui para confessá-lo, ó Deus, seja suficiente para santificá-la e para que ela possa ser um instrumento do Senhor na vida de outras pessoas, a começar da sua família. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a ajudá-la. É o que eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Conta comigo, viu? Deus te abençoe. Amém. Meus irmãos, nós estamos finalizando o nosso culto. Eu quero agradecer a todos que nos visitaram nessa noite. Visita é um elogio para nós. A gente se sente elogiado. E eu queria animar você, sempre que puder, retornar. Porque sempre vai nos dar muita alegria. Eu desejo a todos vocês uma semana na presença do Senhor. Uma semana
em que você jamais vai negociar os princípios que você tem aprendido na palavra. Uma semana em que você não vai olhar para coisas que o Senhor Jesus jamais olharia. Não vai ouvir o que Jesus não ouviria. Não vai falar o que Jesus não falaria. Não vai curtir, não vai compartilhar o que Jesus jamais compartilharia. Uma semana em que você vai levar uma vida cristã que não é uma utopia. É totalmente possível viver uma vida separada nesse mundo. Basta que dependamos do Espírito Santo de Deus. Uma vida nesta semana em que você sempre fará aquela perguntinha básica. Nesse momento que eu estou passando aqui, o que o Senhor Jesus faria? Mas não deixe para depender dele nesta hora. Comece muito antes, gastando tempo com ele na palavra, gastando tempo em oração. Seja um pouco mais voluntarioso nesta semana. Elogie mais. Não fale mal de ninguém. De ninguém. Não escute ninguém falando mal de outra pessoa para você. Não permita isto. Não permita que ninguém encha os seus ouvidos com lixo. Chame atenção se for preciso. É assim que a gente vive uma vida cristã normal. E assim o tempo passa mais rápido. Vem terça-feira para alguns no culto no lar, vem quarta-feira no culto de oração, chega o domingo novamente e nós, como igreja, continuaremos o nosso culto no domingo, que é um culto que começou ao sairmos daqui a pouco, ali naquele portão. Vamos ficar de pé. Deus querido, obrigado por esse dia tão feliz. Obrigado por esse dia tão especial, Senhor. Tão especial para mim, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque foram 2 cultos reverentes. Foram 2 cultos para o louvor da Tua glória. Eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus que Tu frutifiques tudo que fizemos aqui no dia de hoje. Frutifique a Tua palavra em nossos corações. Pai querido, se há alguém aqui nesta noite que ainda não Te conhece e não fez ainda uma decisão, continua trabalhando em nome de Jesus, Senhor. E que no tempo do Senhor, no tempo oportuno, essa pessoa venha confessá-lo como Senhor e Salvador. Continua ajudando a Tua igreja, Senhor. Continua consolando os nossos corações, cuidando de nós, suprindo as nossas necessidades. É o que Te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com você, meu querido irmão, e com você, minha querida irmã. Sejam com vocês que nos visitam nesta noite. Sejam com a primeira Igreja Batista em Anápolis e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos cantar.
Vai.